Olá a todos, meu nome é Gabriela Louise, eu sou da BM171 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cromatografia de bioafinidade, mais especificamente, as suas aplicações. Bom, o método de cromatografia de bioafinidade, ele data ao seu início da década de 50 e desde lá nós já vemos diversas aplicações para essa técnica, muitas delas interdisciplinares, como a gente vai discutir um pouquinho hoje. Mas antes, vamos entender um pouco sobre o que essa técnica fala a respeito, né? Então, como em toda cromatografia, a gente precisa de uma fase estacionária, de uma fase móvel e de uma amostra, que vai interagir de formas diferentes com a fase estacionária e com a fase móvel. Bom, no caso da cromatografia de bioafinidade, a gente tem atrelado a resina, né, que compõe a fase estacionária, componentes que interagem com os analitos da minha amostra, mas de forma biológica, ou seja, de maneira mais específica. Como a gente pode ver nesse GIF aqui, ó, que ele mostra a resina da matriz e os ligantes, que interagem somente com o tipo de analito presente na mistura da minha amostra, né? Continuando falando sobre isso, a gente tem diversas aplicações, né? Como, por exemplo, esses componentes da minha amostra podem ser enzimas, e aqui o meu ligante pode ser tanto cofatores como substratos para essas enzimas, e aí enzimas específicas interagem com esses ligantes. Podem ser metais que interagem de forma específica com alguns aminoácidos, podem ser podem estar atrelado também a relação de antígeno e anticorpo, como a gente vai ver mais posteriormente, mas o princípio é o mesmo para todos. Aqui, como a gente consegue ver nesse esquema aqui em cima, né, você tem a minha matriz, um ligante associado a ela, que vai interagir somente com um tipo de substância presente na amostra, né, fazendo com que haja essa dissorção. E aí depois, nos meus procedimentos posteriores, quando eu for fazer a eluição desse componente que eu separei, eu posso escolher diversos métodos, né? Alguns métodos que a gente chama de tampões de deformação, que seria mudanças no pH, ou mudanças na concentração salina, ou até mesmo mudanças na temperatura, que vão dificultar essa interação entre, nesse caso aqui, né, por exemplo, a minha proteína e o ligante da minha matriz. Ou então, outros métodos de eluição que levam em consideração justamente essa interação do meu componente do analito com outras substâncias. Então, aqui, por exemplo, no caso da minha matriz, se eu tivesse um substrato, por exemplo, para minha enzima, esse substrato aqui poderia ser um inibidor ou um substrato competitivo. E aqui eu colocaria no meu tampão de eluição um substrato de maior afinidade com essa enzima. E aí eu ia deslocar todo esse equilíbrio de forma com que fosse liberado a minha substância de interesse, né? Aqui também, ó, eu tenho esse esquema. Aqui em A eu tenho o ligante mobilizado na minha matriz. Em B eu tenho a mistura, né, a ser separada. Em C eu tenho o componente retirado pelo ligante imobilizado. E aqui em D eu tenho a eluição desse componente por esses diversos métodos que eu já apontei. Bom, então aqui é mais ou menos como ficaria um cromatograma desse tipo de cromatografia, né? Então, primeiro você tem esse sinal bem grande, né? Que é referente justamente aos componentes da minha amostra que não interagiram com a minha matriz, né? Então, no primeiro momento, você vai ter
todo esse material indesejado sendo liberado. Depois, no segundo momento, em que você vai continuar tendo a passagem do tampão, então você vai ter um reequilíbrio da sua matriz. No terceiro momento, quando você mudar para um tampão de eluição, nas condições que eu já falei, e aí sim você vai ter esse pico aqui referente à sua amostra. E, posteriormente, um novo equilíbrio para a coluna. Bom, as aplicações são as mais diversas, né, para cromatografia de bioafinidade, porque, como eu disse, diversas substâncias biológicas interagem com componentes diferentes para minha matriz. Então, aqui eu coloquei as principais substâncias que a gente consegue separar. A maioria delas proteínas, mas a gente também tem polissacarídeos e tal. Mas hoje eu vou me ater a 3 ensaios diferentes, com 3 substâncias diferentes, para a gente economizar tempo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as imunoglobulinas e a importância diagnóstica desses ensaios. Eu vou falar um pouquinho sobre as proteínas de fusão, que tem uma importância biotecnológica, né? Que, querendo ou não, a gente está no curso de biotecnologia, então é legal a gente puxar para essa área. E eu vou falar um pouquinho sobre a hemoglobina também, que está relacionada também a uma importância diagnóstica. Tá, então começando falando um pouco sobre as imunoglobulinas. A gente tem, né, os testes rápidos, muito em alta hoje, principalmente com a pandemia do Covid-19, mas que não deixam de ser um tipo de cromatografia de bioafinidade, sendo mais específico, um método de imunocromatografia, né, em que você tem ou a detecção de antígenos, existem testes para detecção de antígenos, ou para detecção de anticorpos, né? Mas assim, o princípio é basicamente o mesmo. Aqui a gente tem nesse GIF, que é a interação entre o anticorpo com o seu antígeno. E como a gente pode ver nesse esquema aqui, no caso dos testes, por exemplo, tanto para hepatites quanto para o próprio Covid-19, a gente tem a amostra de sangue sendo colocada nessa matriz de nitrocelulose e um tampão. E aí, com o fluxo desse tampão, né, você vai ter uma interação dos anticorpos presentes na sua amostra. Nesse caso aqui, ele fala com anticorpos ligados, né, ao uroculoidal, que no caso seria um cromóforo, né, uma forma de colorir essa amostra. Mas a verdade é que nos testes de Covid, o mais normal é que o que seja colorido e marcado, na verdade, seja o antígeno, que aqui a gente está vendo posteriormente, né? Mas só muda a ordem, só muda quem está marcado. Mas o importante é que a gente veja que o que é analisado é justamente essa interação entre o antígeno e o anticorpo, e isso permite com que a gente tenha a interpretação, né, dos dados. Então, quando você... Em todos os casos, eu preciso ter a banda do controle, certo, acesa, mas eu posso ter, tipo, positivo ou negativo pro resultado do teste. Tá, falando um pouco sobre a hemoglobina. Primeiro, um pouco de conceito, a hemoglobina glicada, né? Ela ocorre na nossa corrente sanguínea quando... Ela ocorre normalmente, mas a gente consegue medir as características, a quantidade, o nível de glicação dessa hemoglobina. E isso permite para a gente, permite para os médicos, né, avaliarem o perfil de pacientes, acompanharem esses pacientes ao longo dos meses e como foi a glicemia deles média ao longo desses meses. Isso ajuda porque a hiperglicemia persistente, principalmente, né, em pessoas que possuem algum tipo de diabetes mellitus,
ela pode gerar uma série de complicações, né? E aqui a gente vê nesse gráfico que eu quis colocar que a redução de 1% dos níveis de hemoglobina glicada média, ou seja, podem causar uma redução drástica, tipo, nas principais riscos da doença do diabetes, né? Então é um exame super importante atualmente, ele é utilizado para acompanhamento por todos os médicos que acompanham pessoas diabéticas, né? E os testes de hemoglobina glicada são baseados na cromatografia de bioafinidade. Na verdade, eles podem ser baseados tanto na cromatografia de troca iônica quanto de bioafinidade, mas o que interessa pra gente, que é o que a gente está falando aqui hoje, é justamente a cromatografia de bioafinidade, né? Que ocorre por a reação específica, como está escrito aqui, do grupo 1,2 cisdiol, resultante da ligação da hemoglobina com a molécula de glicose. Então aqui eu tenho a glicose, né? Se ligando justamente ao braço, que são esses derivados do ácido borônico, né? Ao braço da minha coluna. Então você tem hoje um exame de importância médica absurda que se baseia justamente nesse conceito, né, de cromatografia de bioafinidade. Tá, agora aqui falando um pouquinho sobre proteínas de fusão, né, que tem uma importância biotecnológica muito grande, porque vamos entender um pouquinho sobre o processo de obtenção de proteínas recombinantes, né. Eu tenho o DNA da minha amostra, que sofre uma amplificação para o meu trecho específico, o trecho que eu quero traduzir, né, a sequência codificante da minha proteína. Essa sequência ela é inserida em um vetor, que por sua vez é inserida em micro-organismos. E aí esses micro-organismos, eles, por diversos meios de seleção, são selecionados, né, os clones positivos e, enfim, após a obtenção das proteínas, eu preciso de formas de purificação dessas proteínas, né? Porque quando eu tenho os micro-organismos, eu tenho, além da minha proteína de interesse, na proteína recombinante, eu tenho uma série de outras proteínas que eu preciso purificar. Então, só que aqui, nesse passo de inserção no vetor, ocorre algo muito importante, que pode ser a fusão da minha sequência codificante para minha proteína de interesse com outras sequências, que vão me permitir, por exemplo, a detecção dos clones por métodos colorimétricos, enfim, ou que vão adiantar o meu processo de purificação da minha proteína, né? E aqui eu tenho uma série de modelos, né, de exemplos para se realizar esse ensaio, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre as proteínas de fusão que são traduzidas com uma cauda de 6-histidina. Bom, então aqui a gente vê, né, a minha proteína de interesse ligada a uma cauda polihistidina, mas assim, aqui poderia ser outra proteína de fusão, enfim. Eu tenho uma série de mecanismos que podem ser empregados para justamente me auxiliar tanto na detecção quanto na purificação, né? Então aqui eu tenho o lisado bacteriano, né? Ele é colocado na coluna e aí somente e depois de uma lavagem com um tampão, somente os componentes que interagem com a minha matriz, que interagem com a minha fase estacionária, vão permanecer na coluna. E aí depois com um tampão de eluição, eu posso realizar a eluição desse processo. Nesse caso aqui, em que eu tenho essa cauda polirris, né, ligada à minha proteína recombinante, a minha matriz
ela é ligada, né? Ela possui íons níquel. E esses íons eles interagem com justamente esses aminoácidos presentes aqui na cauda da minha proteína. Aqui a gente tem um cromatograma que fala basicamente sobre isso aqui que a gente já viu no esquema. Então, nessa primeira fase, eu tenho a saída, né, desses componentes diversos. Aqui eu tenho a absorbância 280, justamente porque eu estou falando de proteínas aqui, né? Então, primeiro eu tenho a saída desses componentes, depois eu tenho, nesse pico aqui, mais alargado, eu tenho a eluição justamente da minha proteína de amostra. E depois aqui eu tenho mais um pico, porque esse ensaio foi refeito com um tampão diferente, né? Porque eu queria mudar o tampão. Mas basicamente é isso. Gente, então a gente viu as mais diversas aplicações para cromatografia de bioafinidade. Aqui estão as minhas bibliografias e eu estou disponível para qualquer dúvida. E é isso. Muito obrigada pela atenção.